Esse daqui é provavelmente o meu maior vício e eu acredito que você talvez esteja numa situação semelhante. Não necessariamente no mesmo contexto que eu, mas em uma situação bem parecida. Eu sou Caio, sou psicólogo clínico e esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre psicologia e assuntos do cotidiano. Vejam só, eu fiquei durante um bom tempo fora, então olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E recentemente o YouTube ele fez uma cobrança, né, na minha assinatura do Premium, e quando ele não consegue efetuar o pagamento, né, ele acontece isso aqui, ó, ele te manda uma review de quanto tempo você consumiu na plataforma. E aí depois que você corrige, isso daqui para. Mas qualquer grande questão, foram 1950 horas de conteúdo sem anúncios. Eles fazem isso para te reforçar o seguinte, olha só, você já se habituou, você já consome muito sem anúncios. Você quer mesmo voltar a ficar vendo 2, 3, 5 anúncios em um vídeo, a depender da quantidade de minutos que ele tem? Mas isso aqui é assombroso, isso aqui realmente é um vício. Então foram 1950 horas de vídeo sem anúncios, mais de 20 horas tocando conteúdo em segundo plano, 30.956 shorts e 130 horas de músicas. As músicas eu não utilizo, né? Mas todo o restante aqui é da minha parte, né? O YouTube Music eu não uso muito, eu uso o Spotify. Então eu joguei aqui na IA, né? E veja só, viu? Ela fez primeiro o cálculo dos dias, né? Eu pedi dos vídeos comuns e depois pedi para adicionar o YouTube Shorts também. Foram aproximadamente 109 dias que eu passei assistindo vídeos no YouTube aqui nesse mundo super conectado que a gente vive. É algo assombroso. A sensação que eu tive quando vi isso, e esse report aqui foi de 31 de julho, né? Então se fosse pegar hoje, com certeza esses dados já estariam maiores, esses números, né, aumentaram. Mas o assombroso aqui é que eu me lembrei muito daquelas situações quando a gente vai usando o cartão de crédito, vai pagando uma coisa, vai pagando outra, porventura fazemos uma compra ali que não era tão necessária, a gente acaba exagerando um pouco nos gastos, e aí quando a gente fecha o final do mês, que vai pagar a fatura, a gente fica, caramba, mas eu gastei tanto assim. Essa é a mesma sensação que eu tive quando olhei essa quantidade de tempo que eu perdi no YouTube. Não perdi porque eu consumo muito conteúdo educativo, muitos podcasts, muitos vídeos úteis de fato, mas a maior parte deles, talvez, ou pelo menos metade, são vídeos inúteis. E algo que me preocupou bastante nesses últimos dias, ontem eu estava assistindo um corte do podcast do Vilela, e ele estava entrevistando o... esqueci o nome do rapaz, mas o nome do canal dele é Estranha História, ou História Estranha, alguma coisa assim. Ele é um historiador excelente aqui no YouTube, eu gosto muito de acompanhar os vídeos dele. E quando eu fui me deparar com a seção de comentários, né, eu já tinha dado like em alguns comentários dali. E eu não fazia a mínima ideia de que eu já tinha assistido aquele corte. Era um vídeo de 1 ano atrás e tal, então realmente eu não iria lembrar. Mas isso é um pouco assustador, né? Como é que eu tava reassistindo um vídeo e eu não fazia a menor ideia de que aquele conteúdo já havia sido passado para mim. E então eu realmente olhei, caramba, isso aqui é como se fosse um vício mesmo. É um vício de fato, é um vício no YouTube. O quanto que eu conseguiria ficar sem assistir, tendo em vista que eu passei talvez aí 109 dias apenas consumindo conteúdo dentro dessa plataforma. E por isso que as Big Techs são tão grandes, né? Esse daqui é o dado de Caio, de uma única pessoa. Imagine das 220 milhões de pessoas que tem aqui no Brasil, ou então das 7 ou 8 bilhões no mundo todo. É por isso que eles conseguem tanta grana de anunciantes. Eles têm a retenção do público. Eles têm muita gente olhando a plataforma deles o tempo todo. Isso, obviamente, vai influenciar o consumo à medida que você vai colocando ali anúncios, né, os ads. Enfim, não era apenas isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Eu quero falar também sobre o report do YouTube nesse último mês, mas antes da gente ir para essa parte, é bem legal eu falar de outra coisa, ó. Aqui dentro do YouTube, eu tô abrindo aqui para vocês, tem uma parte chamada Watch Later, né, que é o que você coloca para assistir mais tarde. Então você vê um vídeo, você acha ele interessante, tu clica nos 3 pontinhos e coloca para assistir depois. No meu caso, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tem 4.994 vídeos no Assistir Mais Tarde. Então, se eu já assisti 1950 horas
sem anúncios, imagina para quanto esse número não vai saltar quando eu começar a assistir esses vídeos do Assistir Mais Tarde que eu coloco, né? Obviamente algum deles eu assisti, então tem um aqui que eu já tô vendo, ó, tá completo, mas que eu assisti e não retirei dessa playlist, né? E cara, isso daqui só prova o quão fútil muitas vezes é a nossa interpretação do que a gente quer assistir. Tem vários vídeos aqui que, por exemplo, não tenho um menor interesse mais de ver, tá? Então, ó, tem aqui, por exemplo, Chevette Opala Diplomata. Pô, eu não quero mais ver esse vídeo, um vídeo de 33 minutos, mas tá aqui. Buffs adicionados no Hearthstone, que era um jogo que eu gostava de jogar quando era menor, um jogo de cartas da Blizzard. Também não vou assistir mais isso, né? Mas também tem muito conteúdo interessantíssimo que tem por aqui. Então, por exemplo, tem o Clóvis de Barros, que eu gosto de assistir. Tem aqui um vídeo que eu assisti mais tarde, que eu não assisti. Teorias bizarras sobre o Bob Esponja. Estão fazendo uma análise do Lula Molusco aqui, colocando o Anatambi um vazio explícito nele. Tem aqui podcasts, ó, com o psiquiatra da USP, como dormir bem. Enfim, tem vários tipos de... Ó, tem análise aqui do Kindle, né? Enfim, são vários e vários vídeos, alguns interessantes, outros não, mas que naquele momento eu julguei que era algo que eu gostaria de ver e eu coloquei para assistir mais tarde. Então eu tô perdendo aqui muita coisa simplesmente porque eu não tô conseguindo focar, sabe? Então esse comportamento vicioso de fato, você abre uma coisa, você posterga aquela ação, mas você continua aqui, ali naquela plataforma. Veja só, não é como se eu tivesse visto um vídeo, pensei... Tá, eu vou colocar para assistir mais tarde, para amanhã, quando eu tiver um tempo livre, eu assistir. E fechei a plataforma. Não. Provavelmente eu coloquei esse vídeo para assistir mais tarde e fiquei procurando por outro vídeo que me interessasse muito mais, ou que fosse muito mais chamativo para mim naquele momento. E nesse cenário eu acumulei essa quantia aqui de vídeos, 4.995. E obviamente eu tenho outras playlists também, né? Então... Às vezes tem vídeos que eu coloco para estudar inglês, então tem uma playlist só para isso. Playlist às vezes de músicas, né? Como eu falei, eu uso Spotify, mas lá no Spotify você não tem aquelas, às vezes, remixes, sabe? Que a pessoa coloca no YouTube, no Spotify não consegue colocar muitas vezes, então tem algumas playlists assim, estudos de livros, né? Enfim, muita coisa vai sendo adicionada e a gente simplesmente não vai consumindo, não vai... aderindo àquilo dali, né? Então fica realmente um comportamento sem sentido nenhum. É uma espécie de acúmulo digital. E não apenas isso. Agora, eu enquanto criador de conteúdo para o YouTube, isso é algo que eu me preocupo também, sabe? De tipo, caramba, eu quero fazer um vídeo que as pessoas elas tenham interesse em assistir, e não que aconteça isso de colocar no assistir mais tarde e fica apenas virando um acúmulo. É importante a gente tomar muito cuidado. Eu lembro que por um momento eu tive contato com aqueles canais de edits, né, de motivação. Então eu assistia muito um vídeo do ator do Steve Rogers, né, acho que o nome dele é Chris Evans, se eu não me engano. Tinha vídeo motivacional do The Rock, enfim, tinha outra galera. E era muito bom ver aqueles vídeos, né, você realmente ficava assim, caramba, vamos lá, vamos pra guerra. Guerra assim, porque eles utilizam muito essa terminologia, né, tipo, vamos batalhar, vamos atrás dos nossos objetivos. Mas eu saía de um vídeo, depois ia pro outro, aí depois ia pro outro, depois ia fazer outra coisa. Então aquilo ali perdia a intenção. Acho que essa é a palavra que melhor vai resumir esse vídeo. A intenção. Onde estamos alocando a nossa própria intenção? Em quais comportamentos estamos 100% presentes e intencionalmente? Porque no YouTube é muito fácil você se deixar levar por uma thumbnail, por um título chamativo, por clickbaits, evidentemente. E isso acaba gerando ali um consumo sem sentido nenhum, né? O próprio capitalismo tem muito disso em função das compras, de aquisição de bens, enfim. Não vamos entrar tanto nesse mérito, mas é algo que acontece, né? E por que eu estou falando isso? Porque a Google pertence à Alphabet, que é uma empresa extremamente capitalista. Então vamos agora, eu recebi há 4 dias atrás o meu review do mês de julho aqui do YouTube. Então vamos olhar, ó. Eu tive 7 novos inscritos, isso foi bem legal. Eu tive 964 minutos assistidos, então as pessoas assistiram os vídeos aqui. Eu tive 273 views totais, o que é bastante legal, e eu tive 4 novos uploads. Aí ele coloca aqui, né, tipo, o vídeo mais assistido, que foi o vídeo sobre ser viciado em trabalhar. Bem interessante, eu gostei muito de fazer esse vídeo, e legal que ele teve uma repercussão positiva, né. E aqui depois ele tenta me ajudar a monetizar o canal, postar mais, enfim. É bem interessante, eu gostei bastante desses dados. O canal, eu postei meio pouquinho, mas manteve, né, uma certa relevância ali em visualizações. Eu sempre falo, cara,
O objetivo, eu acredito que o objetivo de uma pessoa que começa a se expor na rede social não é viralizar. Não, você não deve pensar nisso, porque é muito difícil. Você deve pensar em fazer algo que você goste. Então, se você está fazendo algo que você gosta, está tendo ali algum retorno, pô, para 273 pessoas verem meus vídeos, para mim isso é bem legal, né? Para outros vão ser uma quantidade pífia de visualização, mas para mim é legal, porque eu não sou famoso, né? Eu sou low profile, como a gente diria. Inclusive, outra coisa que acabou me incomodando, né? Nesses últimos tempos, eu fiz um vídeo reagindo à primeira reação que eu gravei nesses reports, acho que foi em julho, ou em junho, ou talvez em maio, mas eu não postei. E acabou ficando de lado. Não lembro, na verdade, se eu postei ou não, mas acho que eu não cheguei a publicar. Então, mais uma vez, né, um pouco dessa procrastinação aí em torno da plataforma do YouTube. O que é que eu vou fazer diante disso? Cara, é como eu falei, é que nem olhar cartão de crédito, né? Você vê no final do mês que a fatura ficou alta, você tem que começar a se policiar. Então, pelo menos toda semana você tem que olhar ali, ver quanto que tu tá gastando, se tentar encaixar um orçamento mínimo, né? E através disso você vai controlando ali os seus impulsos, os seus desejos, você vai entendendo exatamente, pô, por que é que tem tanta coisa, por que é que essas horas estão altas assim? Primeiro ponto é porque não é só desse ano, tá? Felizmente não é só desse ano. Isso daqui, essa é uma conta que eu tenho desde 2023, se eu não me engano, ali pro segundo semestre de 2023. Mas o que me assusta é que eu tenho uma outra conta que é muito mais antiga, que com certeza tem muito mais tempo de visualização do que esse, que é uma conta que eu uso desde criança. E esse é um ponto que reverbera mais uma vez esse vício, né? Por que eu tô falando que é um vício? Porque eu lembro de quando eu era criança, eu assistia, eu almoçava e jantava assistindo vídeos no YouTube. Então, é um hábito que foi criado desde lá. Para romper com isso agora é difícil, né? Nem sempre eu faço refeições com o YouTube, mas o telefone, o dispositivo eletrônico sempre está por perto, seja o iPad, o celular, enfim. Então, agora eu tenho que tomar cuidado, né? Estar consciente sobre isso, ficar atento, ficar, opa, tô passando do ponto, tô passando não. Então, a partir dessa semana, né, nos próximos 7 dias, eu vou fazer duas coisas importantes. Primeiro, eu vou limitar, eu vou assistir apenas 5 vídeos no YouTube por dia, o que ainda assim é bastante coisa, mas já vai evitar com que esse volume se estenda de forma tão abrupta. E o segundo motivo que eu vou fazer é que eu vou limitar, pelo menos nesses próximos 7 dias, a metade desses vídeos serem pautados em algo educacional. Então, eu tô com um projeto agora para voltar a estudar inglês, né, com frequência, então metade desses vídeos vão ter que ser em inglês. Assim, não tem margem para negociação, vai ter que ser metade em inglês. E o que acontece se eu falhar com isso? Aí eu perco o restante da semana inteira de YouTube. Se for necessário, eu apago o aplicativo do celular, enfim. É importante a gente criar determinadas regras, porque é a partir disso que a gente vai conseguir modular nosso próprio comportamento, sabe? Então, metade dos vídeos vão ter que ser necessariamente em inglês, e metade de todos os vídeos, que pode ser um vídeo em inglês ou em português, vai ter que ser de um material educacional. Então, eu lembro que tem o Comporte-se, né, que foi escrito pelo Sapolsky. Ele é um neurocientista, ele estuda os primatas, né? Não lembro de qual universidade que ele é, mas ele ficou bem famoso com esse livro, e também com outro que ele já tinha lançado anteriormente. E tem uma entrevista dele aqui no YouTube que eu quero ver há muito tempo, inclusive tá na minha playlist do Watch Later, e eu nunca vi. É uma entrevista de 2 horas, sabe? Então, eu acho que isso daí vai ser importante. Nesse momento eu não vou limitar horas, então, por exemplo, se eu quiser ver 5 vídeos de 1 hora, beleza, você pode botar ali tipo um podcast enquanto arruma alguma coisa, faz alguma tarefa burocrática que não precise muito da minha atenção 100%, mas é importante a gente começar a estabelecer essas regras, porque é a partir daí que a gente vai abrir margem para mudança, e ao decorrer do tempo eu vou entendendo, olha, 5 vídeos é muita coisa, posso botar para 3, porque eu percebo que 3 vídeos eu vejo de forma consciente e o restante já vai meio no impulso, ou então posso pensar, caramba, 5 vídeos não tá dando. Porque também é importante você pensar sobre isso, né? O quanto que tu vai ser capaz de executar aquilo que você está se propondo. Porque se gerar frustração, o provável que vai acontecer é por um tempo você vai seguir, depois você vai parar completamente, depois você vai voltar talvez ainda pior ao velho hábito de consumo. Então isso é muito importante de você entender, né? O quanto que é factível, o quanto que você realmente vai conseguir seguir aquele plano que você está se propondo. E dentro desse bolo todo tem a produção de conteúdo aqui pro YouTube. Então eu vou tentar organizar melhor, né? Tema tem, cara. No meu desafio foi 30 dias, acho que eu cumpri com uns 24 dias. E aí eu falei que eu continuaria postando, né? De forma em sequência e iria repor aqueles 6 vídeos. Então, por exemplo, eu postaria 10 vídeos no mês, mais 6 para repor aquele desafio de 30. Então tem
tema suficiente. Eu recentemente vi a Odisseia, vi também o filme Diabo Veste Prada 2, que tem muita coisa interessante pra gente falar, de análise psicológica. Hoje eu vou assistir o Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, então tem muita coisa que eu consigo pegar para gerar conteúdo para cá, mas eu não tenho necessariamente feito isso pela própria procrastinação. E aí, nesse sentido, o próprio YouTube está inserido nisso, porque eu tô tendo um consumo exacerbado de vídeos aqui na plataforma. Uma outra coisa, né? Tem o chamado efeito Netflix, que é quando você quer assistir uma série ou um filme, e você perde mais tempo procurando o que assistir do que necessariamente assistindo algo. Isso é muito importante, porque o nosso cérebro ele parece não funcionar tão bem assim quando tem excesso de possibilidades, sabe? Ele fica muito mais difícil de filtrar, de categorizar, de entender o que é importante e o que não é. Então, ao longo desses próximos dias, eu espero que essa minha capacidade de interpretar o que será um vídeo relevante ou não, ela melhore. Tô dizendo que eu vou me tornar um cara chato que só quer pegar tudo e intelectualizar um entretenimento? De forma nenhuma. Mas eu preciso, de forma drástica e urgente, reduzir esse conteúdo, porque se eu tivesse estudado por 109 dias em sequência, isso seria um feito incrível, quase que inacreditável. Se eu tivesse pegado aquele violão, aquela guitarra que tem ali atrás, por 109 dias seguidos, né? Aqui tô falando seguidos, mas enfim, vocês entenderam. Eu provavelmente já teria desenvolvido o nível no qual eu desejo estar. Então, parece pouco quando a gente coloca na perspectiva de que é uma coisa que todo mundo faz, né, algo comum, mas se você joga isso para tarefas mais difíceis, você tem uma noção real do quanto aquilo é valioso. 109 dias é um tempo impressionante, algo que você consegue construir bastante coisa, se aplicado com intencionalidade, se aplicado de forma correta. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você faça esse exercício também. Talvez o YouTube não seja o teu problema, mas o tempo de tela no Instagram, no TikTok, tem muito empresário, pessoas de cargo altos em empresas que eles ficam muito fissurados em e-mail, né? Então perde muito tempo ali no e-mail, revisitando tudo, tentando organizar tudo. Talvez esse seja o teu caso também. Ou até, quem sabe, você não esteja, como a gente falou aqui no vídeo, viciado em trabalho, né? Talvez você não esteja trabalhando de forma excessiva e isso esteja descompensando outras áreas da tua vida. Enfim, cara, faz essa análise aí, essa autoanálise, me conta depois como é que foi e, claro, o campo dos comentários está aqui sempre aberto para vocês darem tua opinião no vídeo. Esse está sendo o meu retorno ao YouTube, obrigado você que assistiu até aqui, pratique o autoconhecimento e até o próximo vídeo. Valeu!